Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra Você. Hoje a gente vai ler mais um pouquinho de Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Vamos avançar mais uns 3 capítulos aí pra ver o que vai acontecer, né? Só fazendo um breve resumo, né? No capítulo anterior a gente conheceu o senhor e a senhora Bennet, conhecemos as 4 filhas deles, Jane, Elizabeth, Kitty e Lydie. Só que aí eu fico em dúvida, porque eu acho que eu li no vídeo anterior que eram 5. Talvez eu esteja esquecendo de alguém. Minha memória é horrível. A gente conheceu também o Sr. Bingley, que chegou na cidade todo pimpão, né? Comprando terreno, comprando casa, já querendo conhecer as novinhas. E o Sr. Bennet foi lá visitar ele, de surpresa, né? Sem contar pra família. Rolou uma festinha, Bingley dançou 2 vezes com Jane. Gostou dela, né? Ele levou um amigo chamado Darcy. Darcy é um pedaço de cavalo. Ninguém gostou dele. E acho que é isso. Esse é um bom resumo, né? Você perdeu alguma coisa, quer rever, quer relembrar, volta no vídeo anterior, assiste lá. Hoje eu coloquei aqui também um som ambiente, um som ambiente de cafeteria, para não ficar só o som da minha voz aqui. Eu estou testando que tipo de ambientação vai ficar mais legal. Talvez ir variando seja o melhor, né? Me diga aí nos comentários o que você acha. Bom, então é isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos prosseguir. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que antes foi cautelosa em seus elogios ao Sr. Bingley, expressou para a irmã quanto a admirava. Ele é exatamente o que um homem deve ser, disse Jane. Sensato, bem-humorado, animado e nunca vi modos tão alegres. Tanta naturalidade com uma educação tão perfeita. E ele também é bonito, replicou Elizabeth. Algo que um jovem homem também deve ser, se conseguir. Seus atributos estão, dessa maneira, completos. E Jane? Fiquei muito lisonjeada por ele ter me convidado para dançar uma segunda vez. Não esperava tamanho elogio. Não? Eu esperava, Elizabeth falando. Mas essa é uma grande diferença entre nós duas. Elogios sempre pegam você de surpresa. E a mim, nunca. Uau! O que seria mais natural do que ele convidar outra vez? Ele não podia deixar de perceber que você era umas 5 vezes mais bonitas do que qualquer outra mulher no salão. Não precisa agradecer ao cavalheirismo dele por isso. Bem, o Sr. Bingley com certeza é muito agradável, e eu permito que você goste dele. Você já gostou de muita gente mais estúpida. Lizzie! Você sabe que é muito inclinada a gostar das pessoas em geral. Nunca vê defeitos em ninguém. Todo mundo é bom e agradável aos seus olhos. Nunca na vida ouvi falar mal de nenhum ser humano. E Jane responde: eu não gosto de ser precipitada em censurar ninguém, mas sempre falo o que penso. Sei que sim, Elizabeth. E é isso que causa espanto. Com o seu bom senso, ficar verdadeiramente cega diante da tolice e do despropósito dos outros. Fingir franqueza é bem comum, algo que se encontra em todo lugar. Mas ser franca sem ostentar ou tensionar, pegar a parte boa de uma pessoa e torná-la ainda melhor e não dizer nada da parte ruim, isso é algo exclusivamente seu. E você gostou das irmãs dele também, não? Elas não têm modos iguais aos dele. Com certeza não, a princípio. Mas são muito gentis quando se conversa com elas. A senhorita Bingley vai morar com o irmão e cuidar da casa dele, e estarei muito enganada se não descobrirmos nela uma vizinha encantadora. Elizabeth ouviu em silêncio, mas não se convenceu. O comportamento das irmãs do Sr. Bingley no baile não foi calculado para a agradar. Tendo observado com maior perspicácia e menos docilidade que a irmã, e com seu julgamento intocado por qualquer atenção destinada a si, Elizabeth não se dispunha muito a aprová-las. De fato, eram damas muito finas, sem deficiência de bom humor quando contentes, nem do poder de serem agradáveis quando assim escolhessem, mas eram orgulhosas e presunçosas. Eram bem bonitas, haviam sido educadas em uma das primeiras escolas particulares da cidade, possuíam uma fortuna de 20.000 libras, tinham o hábito de gastar mais do que deveriam e de se associar a pessoas importantes, de maneira que se sentiam no direito de pensar bem a respeito de si mesmas e com mesquinhez acerca dos outros. Ok. Provinham de uma família respeitável no norte da Inglaterra, uma circunstância impregnada com mais profundidade em suas memórias do que o fato de que a fortuna de seu irmão e a delas próprias eram oriundas do comércio. O Sr. Bingley herdou bens no valor de 100.000 libras de seu pai,
que teve a intenção de adquirir uma propriedade, mas não viveu o suficiente para fazê-lo. O Sr. Bingley tinha a mesma intenção e às vezes tendia a escolher uma região, mas como agora tinha uma boa casa e era privilegiado com uma propriedade, aqueles que melhor conheciam a leveza do seu temperamento não tinham certeza se ele não passaria o resto de seus dias em Netherfield e deixaria que a próxima geração fizesse a compra. Ok. Aí Jane e Elizabeth. Quem é Jane e quem é Elizabeth? Suas irmãs ansiavam porque o Sr. Bingley tivesse uma propriedade sua, mas embora ele houvesse fixado residência apenas como locatário, a senhorita Bingley não fazia objeção em ocupar um lugar importante à sua mesa. A senhora Hurst, que se casou com um homem mais de aparências que de fortuna, não estava menos disposta a considerar a casa do seu irmão seu lar, quando assim lhe convinha. O Sr. Bingley se tornou maior de idade não mais de 2 anos antes. Então ele tem 20 e pouquinhos, né? O Sr. Bingley se tornou maior de idade não mais de 2 anos antes, quando foi tentado por uma recomendação acidental a dar uma olhada na casa de Netherfield. Olhou-a por fora e por dentro, durante meia hora, gostou das condições e dos cômodos principais, ficou satisfeito com o que o proprietário tinha a elogiar na propriedade e fechou o contrato imediatamente. A amizade entre ele e Darcy era bastante firme, apesar da grande diferença de personalidade. Darcy gostava de Bingley por sua leveza, franqueza e pela flexibilidade de seu temperamento, embora nada pudesse contrastar mais com a sua personalidade, com a qual nunca parecia insatisfeito. Bingley confiava plenamente na força da estima de Darcy e tinha a mais elevada opinião acerca do discernimento do amigo. Em questão de inteligência, Darcy era superior. Não que esta faltasse a Bingley, mas Darcy era mais inteligente, sendo ao mesmo tempo altivo, reservado e meticuloso, e seus modos, embora bem educados, não eram nada convidativos. Nesse quesito, Bingley tinha bastante vantagem. Sempre gostavam dele onde quer que fosse, enquanto Darcy muitas vezes soava ofensivo. Não brinca, né? A maneira como conversaram no baile de Meryton era bem característica. Bingley nunca conheceu pessoas mais agradáveis nem moças mais bonitas na vida. Todos lhe haviam sido bastante gentis e atenciosos. Não houve formalidade nem rigidez. Logo sentiu que já era conhecido de todos no salão, e quanto à senhorita Bennet, não conseguia imaginar um anjo mais belo, falando de Jane aí, né? Darcy, pelo contrário, via um bando de pessoas de pouca beleza e elegância, pelas quais não sentiu o menor interesse e de quem não recebeu nem atenção nem agrado. Reconhecia que a senhorita Bennet era bonita, mas ela sorria demais. Ou seja, um chato. A senhorita Hurst e sua irmã concordaram com isso, mas ainda admiravam e gostavam dela, e declararam tratar-se de uma moça doce, alguém que não se oporiam a conhecer melhor. Assim, a senhorita Bennet foi declarada uma moça doce, e tal elogio fez o irmão sentir-se autorizado a pensar o que quisesse a respeito dela. Ok. Capítulo 5. A uma curta caminhada de Longbourn, vivia uma família de quem os Bennet eram particularmente íntimos. Sir William Lucas havia trabalhado com comércio em Meryton, onde fez uma fortuna razoável e, por uma petição do rei, recebeu a honra da cavalaria durante o tempo em que foi prefeito. Talvez tenha sentido a distinção com intensidade demais, pois seu negócio começou a causar-lhe desgosto, assim como o fato de residir numa pequena cidade mercante. Desse modo, abandonando ambos, foi com a família para uma casa a cerca de 1,5 km de Meryton, e dali em diante denominada Lucas Lodge, onde ele podia pensar com satisfação na própria importância e, liberto de seu negócio, ocupar-se somente de ser cortês com o mundo inteiro. Isso porque, apesar de exultante por sua posição social, não se tornou arrogante. Pelo contrário, dava muita atenção a todos. Por natureza inofensivo, amigável e prestativo, sua apresentação em St. James o tornou cortês. O Palácio de St. James é onde os jovens ingleses de classes mais abastadas eram introduzidos à corte, passando a fazer parte da alta sociedade. Tá bom. Lady Lucas era uma mulher muito boa e não muito inteligente, o que a tornava uma vizinha bastante valiosa para a senhorita Bennet.
O casal tinha muitos filhos. A mais velha, uma jovem sensata e inteligente de uns 27 anos, era amiga íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário as irmãs Bennet se reunirem às irmãs Lucas para falar sobre o baile, e a manhã seguinte a festa levou estas a Longbourn para ouvir relatos e trocar ideias. Fofoca! Você começou a noite bem, Charlotte, disse a senhora Bennet, com polido autocontrole à senhorita Lucas. Você foi a primeira escolha do Sr. Bingley. Sim, mas ele pareceu gostar mais da segunda escolha. Ah, você está falando de Jane. Eu acho. De Jane, eu acho. Porque ele dançou com ela 2 vezes. Com certeza pareceu mesmo que ele a julgou admirável. Na verdade, acredito bastante que sim. Ouvi algo a respeito, mas não sei bem o que. Algo sobre o Sr. Robinson. Talvez a senhora esteja falando da conversa que ouvi por acaso entre ele e o Sr. Robinson. Não fui eu que lhe falei? O Sr. Robinson perguntou se o Sr. Bingley gostou do nosso baile de Meryton, se não concordava que havia muitas moças bonitas no salão e qual ele achou mais bonita. E o Sr. Bingley respondeu imediatamente a última pergunta. Abre aspas. A mais velha das irmãs Bennet, sem dúvida, é impossível divergir sobre isso. Fecha aspas. Nossa! Bem, isso de fato parece muito conclusivo. Parece mesmo que... Mas ainda assim, pode não dar em nada, sabe? Senhora Bennet aí, né? É. O que eu ouvi por acaso tinha mais propósito do que aquilo que você ouviu, Elisa, disse Charlotte. Não, ali em cima foi a Elizabeth, então. Tá. O que eu ouvi por acaso tinha mais propósito do que aquilo que você ouviu, Elisa, disse Charlotte. Não vale tanto a pena ouvir o Sr. Darcy quanto seu amigo, não é? Pobre Elisa, ser considerado apenas tolerável? Rogo que você não ponha na cabeça de Liz a ideia de ficar atormentada com esse tratamento rude, pois ele é um homem muito desagradável e ter seu apreço seria um grande azar. A senhora Long me disse ontem à noite que ele se sentou perto dela durante 1 hora e sequer abriu a boca uma só vez. A senhora tem certeza? Isso não foi um equívoco? Perguntou Jane. Eu com certeza vi o Sr. Darcy falando com ela. Sim, porque a senhora Long acabou lhe perguntando se ele havia gostado de Netherfield e o Sr. Darcy não pôde evitar lhe responder. Porém, ela falou que ele pareceu irritado por lhe dirigirem a palavra. A senhora Bingley me disse que ele nunca fala muito, exceto quando está entre os amigos próximos, disse Jane. Com eles, o Sr. Darcy é notavelmente agradável. Não acredito em uma só palavra, minha querida. Se ele fosse tão agradável assim, teria conversado com a senhora Long, mas consigo adivinhar como foi. Todos dizem que ele é consumido pelo orgulho, e ouso dizer que de algum modo nunca ouviu falar que a senhora Long não tem uma carruagem e que precisou ir ao baile num cabriolé alugado. Não me importo que ele não tenha falado com a senhora Long, disse a senhorita Lucas, mas queria que ele tivesse dançado com Elisa. Da próxima vez, Lizzie, eu não dançaria com ele se fosse você, disse a senhora Bennet. Senhora, creio que posso lhe prometer que nunca dançarei com ele. Lizzie falando. O orgulho dele não me ofende como o orgulho costuma fazer, porque ele tem uma desculpa para isso, disse a senhorita Lucas. Não é de admirar que um jovem tão elegante, com família, fortuna e tudo mais a seu favor, se tenha em alta conta. Não é de admirar. Se me permitem expressar assim, ele tem direito de ser orgulhoso. Ah, tá. Tá bom. Então dança tu com ela. Com ele. Isso é bem verdade, replicou Elizabeth. Eu poderia perdoar o orgulho dele com facilidade se ele não tivesse ferido o meu. O orgulho é um defeito muito comum, acredito, observou Mary, agora desperta da solidez de suas reflexões. Por tudo que já li, estou convencida de que é muito comum mesmo que a natureza humana é particularmente inclinada a ele. Ao orgulho, não? E poucas são as pessoas que não acalentam o sentimento de vaidade por causa de uma ou outra qualidade real ou imaginária.
A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as duas palavras costumem ser usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho está mais associado à nossa opinião de nós mesmos. A vaidade ao que gostaríamos que os outros pensassem de nós. Tá, é uma ilustração de todo mundo aí fofocando. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, não me importaria de ser muito orgulhoso, exclamou um dos Lucas mais novos, que veio com as irmãs. Eu teria uma matilha de foxhounds e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Nesse momento eu preciso explicar novamente que eu moro perto de um aeroporto e de vez em quando passa um avião. A gente ouve aí o barulho da decolagem dos aviões. Não tem problema nenhum, a gente não vai editar nada aqui não. Assim você beberia muito mais do que deveria, disse a Sra. Bennet. E se eu ouvisse fazendo isso, tiraria a garrafa de você imediatamente. O menino protestou, dizendo que ela não faria, e a Sra. Bennet continuou a declarar que sim, e a discussão só terminou com o fim da visita. Aí a nota de rodapé. Capítulo 6. As moças de Longbourn logo visitaram as de Netherfield. A visita foi retribuída da maneira devida. Os modos agradáveis da senhorita Bennet caíram nas boas graças da senhorita Hurst e da senhorita Bingley. E embora achassem a mãe intolerável e as irmãs mais novas indignas de conversa, expressaram um desejo de conhecer melhor as duas mais velhas. Tal atenção foi recebida com grande satisfação por Jane, mas Elizabeth ainda via arrogância no modo como as irmãs do Sr. Bingley tratavam a todos. Bingley é um nome muito engraçado, cara. Pelo amor de Deus. Bingley. Elizabeth ainda via arrogância no modo como as irmãs do Sr. Bingley tratavam a todos, talvez à exceção de Jane, e não conseguia gostar delas. Apesar disso, a bondade com Jane, tal como se dava, era valiosa, porque provavelmente era causada pela influência da admiração do irmão. Costumava ficar evidente sempre que se encontravam que o Sr. Bingley de fato admirava Jane, e para Elizabeth era igualmente evidente quanto Jane se rendia à predileção pelo rapaz. Alimentada desde o início e estava prestes a se apaixonar. Elizabeth considerou com satisfação a improbabilidade de o mundo descobrir isso, pois Jane unia à intensidade de sentimentos uma compostura e uma alegria uniforme que a protegeriam das suspeitas de pessoas impertinentes. E mencionou isso à sua amiga a senhorita Lucas. Talvez seja agradável conseguir se conter em público, nesse caso, replicou Charlotte. Mas às vezes é uma desvantagem ser tão cautelosa. Se uma mulher esconde com igual habilidade sua afeição do homem por quem a nutre, pode perder a oportunidade de conquistá-lo, e será pouco reconfortante acreditar que o resto do mundo esteja igualmente no escuro. Existe um pouco de gratidão ou vaidade em quase todo afeto, o que torna inseguro abandonar o afeto à própria sorte. Todos nós podemos começar a gostar de alguém por vontade própria, uma vez que uma pequena predileção é bem natural. Mas poucos têm um coração forte bastante para se apaixonar de verdade, sem encorajamento. Tá, é uma frase, um destaque popular. Em 9 a cada 10 casos, é melhor uma mulher mostrar mais afeto do que sente. Bingley gosta de sua irmã, sem dúvida, mas pode nunca passar disso, se ela não ajudar. Mas Jane não ajuda, tanto quanto sua natureza lhe permite. Se eu consigo perceber que ela gosta do Sr. Bingley, ele deve mesmo ser muito tolo para não descobrir. Mais ou menos, né? Você é irmã dela, você sabe como é que ela age no normal, e se ela se desvia um pouquinho do que é padrão para o comportamento dela, tu consegue perceber com mais facilidade. O que Charlotte acabou de dizer, né? Lembre-se, Lisa, de que ele não conhece o temperamento de Jane tanto quanto você. Mas se uma mulher aprecia um homem e não se esforça para esconder isso, ele deve descobrir, disse Elizabeth. Talvez consiga, se haver com regularidade suficiente. Porém, embora Bingley e Jane se encontrem com uma frequência tolerável, nunca ficam muitas horas juntos. E como estão sempre em grupos, é impossível passar em cada momento conversando um com o outro. Portanto, Jane deveria aproveitar ao máximo qualquer meia hora em que conseguir dominar as atenções do Sr. Bingley. Quando ela conseguir conquistá-lo, haverá tempo livre para se apaixonar tanto quanto quiser.
Seu plano é bom, replicou Elizabeth. Quando nada mais está em questão além do desejo de se casar bem... seu plano é bom quando nada mais está em questão além do desejo de se casar bem. Se eu estivesse determinada a conseguir um marido rico ou qualquer marido, ouso dizer que faria isso. Mas não são esses os sentimentos de Jane. Ela não está agindo segundo o esquema. Por enquanto, ela não consegue ter certeza nem do grau do próprio afeto, nem do quanto é sensato. Esse afeto é sensato. Jane só conhece o Sr. Bingley há 15 dias, dançou com ele 4 vezes em Meryton, viu ele uma manhã na casa dele e desde então jantou em sua companhia 4 vezes. Não é o suficiente para que ela entenda o caráter dele. Sensato, faz sentido. Como você fala, não é mesmo? Não, como você fala, não mesmo. Se ela só tivesse jantado com ele, poderia ter descoberto apenas se ele tem um bom apetite. Mas você deve lembrar que eles também passaram juntos essas 4 noites. E 4 noites podem fazer bastante coisa. Sim, essas 4 noites lhes permitiram verificar que os dois gostam mais de 21 do que de Commerce. Jogo de cartas. Sim, essas 4 noites lhes permitiram verificar que os dois gostam mais de 21 do que de Commerce. Mas, no que diz respeito a qualquer outra característica importante, não imagino que muita coisa tenha se revelado. Disse Elizabeth. Bem, desejo a Jane sucesso com todo o meu coração, Charlotte dizendo, né? Se ela se casar com ele amanhã, acho que terá uma chance tão boa de ser feliz quanto se gastar 12 meses analisando o caráter dele. A felicidade no casamento é totalmente uma questão de acaso. Se o temperamento dos envolvidos for bem conhecido por eles de antemão, ou se for bastante similar, não melhora em nada sua felicidade. Todos os casais têm diferenças que aumentam com o tempo, o suficiente para terem uma dose de irritação, e é melhor saber o mínimo possível dos defeitos da pessoa com quem você vai passar a vida. Não sei se eu concordo. Mas demora muito tempo para você conhecer uma pessoa. Você me faz rir, Charlotte. Mas isso não é sensato. Sabe que não. E que você mesma jamais agiria dessa maneira. Pois é. Ocupada em observar as atenções do Sr. Bingley e a sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que se tornava o objeto de algum interesse aos olhos do Sr. Darcy, que a princípio mal reconheceu nela alguma beleza. Olhou-a sem admiração no baile, e quando se encontraram na ocasião seguinte, olhou apenas para criticá-la. Mas logo depois de deixar claro para si e para os amigos que o rosto de Elizabeth mal tinha uma feição bonita, o Sr. Darcy começou a perceber que a bela expressão de seus olhos escuros era de uma inteligência incomum. A essa descoberta seguiram-se outras, igualmente mortificantes. Apesar de ter detectado com um olhar crítico mais de um defeito de simetria na forma da jovem, o Sr. Darcy foi forçado a reconhecer que sua figura era leve e agradável, e embora tivesse afirmado que seus modos não eram elegantes, viu-se capturado por seu jeito leve e descontraído. Elizabeth não tinha consciência disso. Para a jovem, o Sr. Darcy era apenas o homem que não se dava o trabalho de ser agradável em lugar nenhum, e que não a julgou bonita o bastante para uma dança. Ele desejou conhecer mais a respeito da moça, e como primeiro passo para conversar com ela, participava de suas conversas com outras pessoas. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth. Estavam na casa de Sir William Lucas, onde um grande grupo se reuniu. O que o Sr. Darcy quer ouvindo minha conversa com o Coronel Foster? Ela perguntou a Charlotte. Essa é uma pergunta que só o Sr. Darcy pode responder. Mas se ele fizer isso de novo, eu com certeza lhe direi que enxergo seus planos. O Sr. Darcy tem um olhar bastante satírico, e se eu não começar a ser impertinente, logo terei medo dele. Quando ele se aproximou delas pouco depois, embora sem parecer ter a menor intenção de falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a tocar no assunto, o que imediatamente levou Elizabeth a fazê-lo. A moça virou-se para o Sr. Darcy e disse: O senhor não acha, Sr. Darcy, que me expressei muito bem há pouco, quando estava importunando o Coronel Foster para nos dar um baile em Meryton? Com grande energia, sim. Mas esse assunto sempre torna uma dama energética.
O senhor é muito severo conosco. Logo será a vez dela de ser importunada, disse a senhorita Lucas. Vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem depois. Você é uma criaturinha muito estranha como amiga, sempre querendo que eu toque e cante diante de todos. Se minha vaidade tivesse assumido uma qualidade musical, seu valor seria inestimável, mas prefiro não me sentar ao piano diante daqueles que devem estar habituados a ouvir os melhores músicos. Como a senhorita Lucas insistiu, ela acrescentou. Muito bem, se tem que ser assim, que seja, e lançou um olhar grave ao Sr. Darcy. Há um velho ditado ótimo, conhecido por todos aqui. Guarde seu fôlego para esfriar seu mingau. Eu guardarei o meu para dar volume à minha canção. Foi lá tocar piano. A apresentação de Elizabeth foi agradável, embora de nenhum modo excelente. Depois de uma música ou duas, e antes de conseguir atender às súplicas de várias pessoas para que cantasse outra, foi avidamente substituída ao piano por sua irmã Mary. Esta, sendo a única de aparência sem graça da família, trabalhava duro para obter conhecimentos e habilidades, e por isso sempre se mostrava impaciente para exibi-los. Mary não possuía nem talento nem bom gosto, e apesar de a vaidade ter a tornado esforçada, também lhe deu um ar pedante e modos pretensiosos que teriam prejudicado mesmo um grau de excelência mais elevado do que aquele que alcançou. Elizabeth, descontraída e espontânea, foi ouvida com mais satisfação, embora não tocasse tão bem. Mary, ao fim de um longo concerto, ficou feliz em obter elogios e gratidão por tocar melodias escocesas e irlandesas a pedido das irmãs mais novas, que junto com algumas das Lucas e 2 ou 3 oficiais, dançaram animadamente em um dos cantos da sala. O Sr. Darcy estava em pé, próximo a elas, numa silenciosa indignação quanto a tal modo de passar a noite, excluindo-se de toda a conversa e absorto demais em seus pensamentos para notar que se encontrava perto de Sir William Lucas, até este começar a falar. Que diversão encantadora para jovem Sr. Darcy! Não há nada como dançar, afinal. Considero que é um dos primeiros requintes das comunidades civilizadas. Certamente, senhor. E tem a vantagem de também estar em voga nas comunidades menos civilizadas do mundo. Todo selvagem sabe dançar. Sir William apenas sorriu. Que cara chato, velho. Seu amigo dança muito bem, ele continuou, depois de uma pausa ao ver Bingley unir-se ao grupo. E não duvido que o senhor seja versado nessa ciência, Sr. Darcy. Tá aí um diagrama perfeito de como foi a festa. O senhor me viu dançar em Meryton, creio. Sim, de fato, e a visão me trouxe satisfação considerável. O senhor dança com frequência em St. James? Nunca, senhor. Não acha que seria uma maneira adequada de fazer um elogio ao lugar? É um elogio que não ofereço a lugar nenhum, se puder evitar. O senhor tem uma casa na cidade, pelo que concluo. O Sr. Darcy assentiu. Eu havia pensado em fixar residência na cidade, pois gosto de companhias superiores, mas não tinha muita certeza de que Lady Lucas se daria bem com ar londrino. Ele fez uma pausa, na esperança de obter uma resposta, mas o companheiro não tinha disposição para dar nenhuma. Então viu Elizabeth aproximar-se, teve a ideia de fazer algo muito cavalheiresco e chamou-a. Minha querida senhorita Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, o senhor precisa me permitir lhe apresentar esta jovem dama, uma parceira bastante encantadora. Com certeza o senhor não pode se recusar a dançar quando tamanha beleza está à sua frente. Ele vai ter um ataque cardíaco agora. Pegou a mão dela para dá-la ao Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não a receberia de mau grado. No entanto, de imediato, ele puxou-a de volta e disse a Sr. William com alguma descompostura. Na verdade, senhor, não tenho a menor intenção de dançar. Eu lhe rogo que não suponha que vim para cá a fim de implorar por um parceiro. O Sr. Darcy, com seriedade e respeito, requisitou que ela lhe honrasse com uma dança, mas em vão. Elizabeth estava decidida. Nem Sir William conseguiu abalar sua determinação a tentar persuadi-la.
A senhorita se sobressai tanto na dança que seria cruel me negar a felicidade de vê-la. E embora este cavaleiro não goste muito desse tipo de entretenimento, ele com certeza não faz objeção em nos ceder meia hora. O Sr. Darcy é pura cortesia, disse Elizabeth sorrindo. É mesmo, mas considerando o incentivo, minha querida senhorita Elisa, não podemos nos admirar que ele concorde. Pois quem recusaria tal parceira? Elizabeth olhou significativamente, com ares de gracejo, e afastou-se. Tal resistência não prejudicou sua imagem para o Sr. Darcy, e ele pensava nela com alguma presunção, quando a senhorita Bingley o abordou. Posso adivinhar o assunto de suas reflexões. Imagino que não. Está considerando como seria insuportável passar muitas noites dessa maneira, com tal companhia, e tenho a mesma opinião. Nunca estive mais irritada. A monotonia e, apesar dela, o barulho, a insignificância e, apesar dela, a arrogância de todas essas pessoas. O que eu não daria para ouvir suas críticas a eles? Sua conjectura está completamente errada, eu lhe garanto. Minha mente estava ocupada de modo mais agradável. Ditava sobre o grande prazer que um par de belos olhos no rosto de uma mulher bonita pode dar. A senhorita Bingley imediatamente fixou o olhar no rosto dele e quis saber qual dama inspirou tais reflexões. O Sr. Darcy respondeu com grande intrepidez. A senhorita Elizabeth Bennet. A senhorita Elizabeth Bennet? Repetiu a senhorita Bingley. Estou perplexa. Há quanto tempo ela se tornou tamanha favorita? E diga-me, quando devo lhe desejar felicidades? Previ que você faria exatamente essa pergunta. A imaginação de uma moça é muito veloz. Pula de admiração para amor e de amor para matrimônio num instante. Eu sabia que você me desejaria felicidades. Parabéns. Parabéns. Não, se você estiver falando sério, eu considerarei o assunto como decidido. Você terá uma sogra encantadora e, é claro, ela estará sempre em Pemberley com vocês. O Sr. Darcy a ouviu com perfeita indiferença enquanto ela escolhia se entreter dessa maneira. Incentivada pela compostura do rapaz, ela seguiu com seus comentários mais sagazes. Tá aí. Interessante. Muito bem, então. Capítulo 7. A gente vai parar por aqui. Já temos aí mais meia horinha de livro. A gente avançou aí 3%, já chegamos a 10%. E a gente continua no próximo vídeo, tá? Então, abração pra vocês e até a próxima.